Olá, eu me chamo Douglas Berto Vasconcelos Soares. Eu sou do curso de Biotecnologia, bacharelado, pela Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Biotecnologia. E hoje eu vou estar gravando uma videoaula sobre substâncias cíclicas aromáticas, as consequências químicas da aromaticidade e sobre a própria anti-aromaticidade. Essa videoaula é destinada à disciplina de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues. Bom, vou começar falando sobre as substâncias heterocíclicas aromáticas. E existem dois tipos muito importantes, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPA, e as aminas heterocíclicas aromáticas. Neste vídeo eu vou focar mais nas aminas heterocíclicas aromáticas. Todas as aminas heterocíclicas possuem de 2 a 5 ciclos aromáticos, geralmente são 3, condensados com um átomo de nitrogênio ou mais em seu sistema de anéis, e geralmente um grupo amino exocíclico, ou seja, que está fora do ciclo, exceto no caso da lisina P1, das aminas Harman e Nor-Harman. Aqui eu coloquei alguns exemplos de aminas heterocíclicas aromáticas. E é importante falar dessas aminas heterocíclicas aromáticas, porque elas afetam nocivamente a saúde humana. Pesquisas apontaram um possível risco das carnes grelhadas, assadas e fritas à saúde. As aminas heterocíclicas aromáticas e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles são componentes químicos formados quando carnes fibrosas, como bife, carne de porco e até mesmo peixes e aves, são cozidas em altas temperaturas, sejam assadas ou grelhadas. E experimentos em laboratório descobriram que esses compostos são mutagênicos, ou seja, eles alteram o DNA, aumentando o risco de câncer. As aminas heterocíclicas aromáticas se formam quando aminoácidos, que são os monômeros de proteínas, quando os aminoácidos, os açúcares e, por exemplo, a creatina, encontrada em músculos, reagem a altas temperaturas. Ao cozinhar carnes acima de 148 graus Celsius, é bastante provável que essas substâncias carcinogênicas apareçam no alimento. Estudos recentes, baseados em estatísticas, apontam que o consumo de carne vermelha tem relação com o risco de câncer de mama
e também de intestino. Como isso foi percebido? As aminas aromáticas heterocíclicas foram descobertas como possíveis causadoras de câncer quando percebeu-se a incidência de câncer de bexiga em muitos funcionários da indústria têxtil. Enfatizo que na indústria têxtil, porque é, eu estava falando sobre alimentos, qual a relação disso? Na indústria têxtil, é, são usados corantes azóicos. Os corantes azóicos são componentes que deslocam elétrons com facilidade e possuem uma pigmentação muito boa. Por isso, são usados para colorir desde alimentos até couro, por exemplo. Possuem é, uma capacidade boa de colorir, além de possuírem baixo custo. Uma parte desses pigmentos pode conter ou ser partida e formar as tais aminas aromáticas. E algumas são comprovadamente perigosas à saúde, como a benzidina. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classifica a benzidina como classe 1, ou seja, comprovadamente cancerígena. E se pode sim absorver essas aminas pelo contato, perdão pelo barulho, e pode-se sim absorver essas aminas pelo contato prolongado da pele com produtos que foram tingidos com elas. Porém, da mesma forma que, por exemplo, a luz solar pode ser cancerígena, é, é muito difícil não entrar em contato com essas substâncias. O relatório sobre cancerígenos em 2004 listou as aminas heterocíclicas aromáticas no Programa Nacional de Toxicologia como prováveis carcinogênicos humanos. Isso foi constatado após animais terem sido alimentados a longo prazo com, com produtos, com alimentos que apresentavam aminas heterocíclicas. As aminas heterocíclicas possuem, dependem de vários fatores para serem formadas. As aminas heterocíclicas carcinogênicas e cocarcinogênicas são ativadas metabolicamente, são ativadas no metabolismo do citocromo P450 no fígado, em especial a CYP1A2. Dependem de vários fatores, como por exemplo a relação entre temperatura e tempo, ou seja, é, elas, elas podem ser assadas ou fritas ou grelhadas, enfim, a 150 graus Celsius por 2 minutos ou a 130 graus Celsius por 6 minutos. E isso leva à interação da piridina ou da pirazina com aldeído e creatina no músculo. E também podem ser a temperaturas acima de 200 graus Celsius, ocorrendo a pirólise ou pirólise de aminoácidos. Depende também do método de cocção, que pode ser por fritura, por churrasco, podem ser assadas no forno ou grelhadas, e depende do grau de cozimento também. Depende da desidratação do alimento, ou seja, pelo conteúdo de água que há no alimento. Depende da concentração de substratos, ou seja,
a concentração de aminoácidos e de creatina nas carnes musculares e pela presença de compostos inibidores ou ativadores. Em relação a PHIP, PHIP, que é esta aqui, que eu estou apontando na imagem, em relação a ela é produzida pela interação da L-fenilalanina e da creatina, que são dois aminoácidos, e pelo calor da cocção, ela é formada. Algumas aminas já foram detectadas em tecidos humanos, como cabelo, e em fluidos biológicos como plasma, urina ou bile, e no leite materno de mulheres saudáveis. Nesses casos, as aminas heterocíclicas aromáticas, elas são excretadas na urina após uma refeição contendo carnes fritas, assadas ou grelhadas e detectadas no leite materno. Isso foi de uma pesquisa em 2002 de De Bruyn e Joseph. Não há nenhuma associação com o consumo total de carne vermelha. Nenhuma associação em relação a isso foi encontrada. A associação ocorre com carnes muito bem assadas. Um fator muito importante também que existe é a predisposição genética. A presença de determinados genótipos relacionados às aminas para o metabolismo parece aumentar o risco de qualquer tipo de câncer. Uma informação obtida pela pesquisa de Alaejos Sans e colaboradores de 2008. Dessa forma, a predisposição genética parece ser o principal fator no desenvolvimento do câncer relacionado com as aminas heterocíclicas aromáticas e ou outros compostos mutagênicos. Uma questão importante também são os resíduos de panela. Os resíduos que sobram na panela após o cozimento dos alimentos. Em alguns países, os resíduos de panela são usados para preparar molhos. Isso foi obtido em várias pesquisas, como na pesquisa de Olson e colaboradores em 2005, de Busquets e colaboradores em 2008 e de Janoska e colaboradores em 2009. Esses resíduos de panela contêm quantidades significativas de aminas heterocíclicas aromáticas comparado com o alimento correspondente. Agora eu vou dar alguns exemplos de aminoácidos e das aminas heterocíclicas originadas por eles. Três importantes são a treonina, a fenilalanina e a lisina. A treonina pode formar as chamadas IQX a 4,8 de MEIQX, a MEIQX e a 478 tri-MEIQX. A fenilalanina pode produzir a IQ, que seria essa aqui da imagem, a 4,8 de MEIQX, a MEIQX e a FIP. E a lisina, por sua vez,
pode produzir a 4,8 diMAIQX e a MAIQX. O triptofano também é importante citar, que forma o triptofano P1 e o triptofano P2. Essa formação depende principalmente da temperatura nos alimentos, a temperatura de cocção dos alimentos. E as aminas heterocíclicas aromáticas são classificadas pelo menos em dois grupos em relação ao processo de formação. As aminas heterocíclicas aromáticas, formadas a temperaturas entre 100 e 300 graus Celsius, são conhecidas como aminas heterocíclicas térmicas, ou aminoimidazoazarenos. E o outro grupo é formado em temperaturas mais altas, acima de 300 graus Celsius, conhecidas como aminas heterocíclicas pirrólicas ou pirólicas. De acordo com sua origem, as aminas heterocíclicas aromáticas podem ser classificadas em dois tipos: pela pirrólise de aminoácidos e proteínas a temperaturas acima de 200 graus Celsius, e são a triptofano P1, triptofano P2, GLU-P1, a GLU-P2, a MEA-alfa-C, a A-alfa-C e a Harman e Norharman, que são beta-carbolinas. E também de acordo com sua origem, podem ser classificadas pelas interações amino-carbonila de natureza não enzimática a temperaturas acima de 250 graus Celsius por mais de 2 minutos. E alguns exemplos são a FIP, a IQ, a MAIQ e a MAIQX. As aminas heterocíclicas aromáticas mais encontradas nas carnes são a FIP, que é formada a partir da fenilalanina. E além da carne e peixe assados, a FIP também é encontrada no condensado da fumaça do cigarro, do escapamento dos automóveis, na cerveja e no vinho. Nessa outra imagem, eu mostro aqui o processo de transformação das aminas heterocíclicas aromáticas até chegar ao dano ao DNA. As aminas heterocíclicas sofrem um processo de N-hidroxilação pela NADPH P450 redutase no citocromo P450, originando a N-hidroxilamina. A N-hidroxilamina sofre o processo de acetilação pela ortoacetiltransferase, gerando o acetoxiéster. O acetoxiéster se transforma em íon arionitreto e o íon arionitreto provoca o dano ao DNA. Esse é o processo de ativação metabólica de aminas heterocíclicas aromáticas. Vou falar um pouco das consequências químicas da aromaticidade. As moléculas se tornam mais estáveis, logo menos reativas, como o benzeno. O benzeno é muito estável. Elas se tornam livres para reagir por empilhamento. Ocorre a formação de um campo eletromagnético e também ocorrem mudanças no pKa da molécula. Agora sobre a antiaromaticidade. Bom, o termo antiaromaticidade ele foi proposto pela primeira vez por Ronald Breslow em 1967 como uma situação em que a deslocalização cíclica de elétrons é desestabilizadora. Os critérios da IUPAC para antiaromaticidade são: a molécula tem que ser cíclica, planar, ela tem que ter um sistema conjugado de elétrons π completo e a molécula tem que ter 4n elétrons π
em que n tem que ser um número inteiro. É justamente esse critério da molécula antiaromática precisar ter 4N elétrons pi que distingue a aromaticidade de antiaromaticidade. Em comparação, as moléculas aromáticas possuem 4N mais 2 elétrons pi no sistema pi conjugado. Ter um sistema de anéis planar é essencial para maximizar a sobreposição dos orbitais p que constituem o sistema pi conjugado. Isso explica por que uma molécula cíclica planar é a característica-chave para moléculas aromáticas e antiaromáticas. Os compostos antiaromáticos podem ser muito reativos, o que permite uma atenuação da desestabilização antiaromática. O ciclo butadieno, por exemplo, como esse aqui na imagem, permite por exemplo, dimeriza rapidamente, quase sem nenhuma barreira energética, pela reação de Diels-Alder, formando triciclooctadieno. A antiaromaticidade, como eu falei antes também, pode também ter um efeito significativo no pKa. O composto linear, por exemplo, o propeno, tem um pKa de 44, que é relativamente ácido para um carbono sp3, porque o íon alilo resultante é estabilizado por ressonância. O sistema cíclico análogo parece ter uma maior estabilização por ressonância, dado que a carga negativa pode se deslocalizar por 3 carbonos ao invés de 2. Porém, o íon ciclopropenil tem 4 elétrons pi no sistema cíclico, e de fato tem um pKa mais elevado que o propeno, justamente porque é aromático. Alguns compostos antiaromáticos são estáveis, especialmente os sistemas cíclicos grandes, em que a desestabilização aromática é menos significativa. E a perda da aromaticidade pode, por vezes, ser a força motriz para que uma dada reação aconteça. Por exemplo, na tautomerização cetoenólica, o produto enol é mais estável que a acetona original, mesmo que a acetona tenha um grupo benzeno aromático. É justamente a existência do grupo lactona antiaromático que força a conversão do grupo enol. Que forma a conversão à forma enol, perdendo a desestabilização aromática, mesmo que isso implique na perda do grupo benzeno.